Opa, a gente vai aprender sobre genética, herança dos grupos sanguíneos, sistema AOB, ABO, sistema RH e o sistema MN. Então, só para caso de estreia no começo, essa barba aqui foi uma aposta que eu fiz com Thalita, que ela duvidou que eu ia deixar crescer até voltar às aulas. Então, tipo, ignore, eu vou deixar essa barba crescer até voltar às aulas. A gente começa com o sistema ABO. O sistema ABO é dividido em A, B, AB e O. O sistema A pode ser isão A, isão A, isão A, izinho. O B pode ser isão B, isão B, isão B, izinho. O AB só pode ser isão A, isão B e o O só pode ser izinho, izinho. Calma, desgraça. Então, é um caso de polialelia. Mas, quando entra em contato o isão e izinho, que se torna um caso de dominância completa, porque o isão se domina sobre o izinho. Então, tipo... E sobre os grupos sanguíneos, o A produz o antígeno azão, o antígeno, só porque causa muita dúvida, antígeno é a proteína na célula e a glutamina é um anticorpo, certo? Então, o tipo A produz um antígeno, que é a proteína A na célula, e produz um anticorpo, a glutamina B. Então, se ela receber o sangue B, ela acaba criando uma rejeição. Ela ataca esse sangue. O tipo B tem um antígeno B na proteína B na célula, e tem um anti-A, que se ele receber o tipo A no corpo, ele acaba rejeitando esse sangue, ataca esse sangue. O AB produz as proteínas Azão, produz a proteína A e B, e não produz nenhum anticorpo. Então ele pode receber de todo mundo. Ele pode receber sangue de qualquer pessoa. A, B e O, ele é o receptor universal. Só que aí entra o caso de positivo e negativo, que eu vou discutir depois, que é o RH. O O, ele não produz nenhuma proteína, mas produz as duas aglutininas. Então, tipo, ele não pode receber sangue de A, nem de B, nem de AB. Ele não recebe de ninguém, mas doa para todo mundo. Ele só recebe do tipo O, certo? Então, tipo, o AB é o receptor universal e o O é o doador universal. Só que aí entra em questão o sangue falso O. O sangue falso O é porque antes de produzir a aglutinina, o aglutinogênio A, o aglutinogênio B, precisa de um gene antes desse, que é o Hzão. O Hzão é o que faz a questão de produzir o aglutinogênio. Então, se não possuir o gene Hzão, que é o Hzinho, nesse caso a dominância completa também. Se tiver Hzão, Hzinho, produz o aglutinogênio H. Se a pessoa não tiver o Hzão, se não tiver um gene Hzão, ele acaba se transformando um falso O. Ele não produz o aglutinogênio, que é a proteína, nem A nem B, ele não produz. Então ele se transforma um falso O. Isso é uma questão mais rara, não se cai muito em questão, então acaba sendo deixado de lado. Aí, fora isso, tem o sistema RH. O sistema RH é responsável por aquele sangue positivo, sangue negativo, A positivo, A negativo. Então, o que forma o positivo é o Rzão, Rzinho. E o que forma negativo é Rzão. O que forma negativo é só o Rzinho, Rzinho. O que eu fiquei um pouquinho em dúvida quando o Job explicou, eu tive que ler depois para entender, foi a questão do anti-RH. O tipo RH positivo, ele não produz um anti-RH, que é o anticorpo que ataca o RH, senão ele ia rejeitar o próprio sangue. Então ele não produz o anti-RH. Só que o RH negativo, por ele não ter a proteína RH na célula sanguínea, na hemácia, ele produz um anti-RH quando entra em contato com o sangue positivo. Então, tipo, se uma pessoa A negativa recebe sangue de um A positivo, quando o sangue do A positivo entrar no corpo da pessoa, ela vai produzir um anti-RH que vai acabar rejeitando esse sangue. Então, mesmo se for do mesmo tipo A, se a pessoa que estiver recebendo for negativo, receber de um positivo, vai acabar ocorrendo a rejeição desse sangue. Aí um quesito que cai muito é a eritroblastose, que é da gravidez, tá aqui. Que é, se a mãe for Rzinho, vai ter que, para ser o pai da criança, tem que ser pelo menos o Rzinho, que é positivo. A mãe sendo Rzinho, tem um RH negativo. E a criança tendo o pai positivo, a criança acaba nascendo a criança acaba tendo sangue positivo.
Quando tem esse sangue positivo, o sangue extravasa da placenta para a mãe, e quando entra em contato positivo com negativo, a mãe produz um anti-RH. Na primeira gravidez não acontece nada com o bebê, mas na segunda gravidez, quando o bebê nasce com o sangue positivo de novo, que o sangue extravasa e pega no sangue da mãe, como as células de defesa já tinham uma memória, então elas atacam o sangue da criança e acaba matando todas as células sanguíneas. Então, a medula óssea do bebê, para tentar se defender, a medula óssea vermelha, começa a produzir os eritroblastos. Por isso o nome da doença é eritroblastose. Começa a produzir os eritroblastos. Eritroblastos são células sanguíneas em massa, só que mais jovens. Então, elas fazem a mesma função, mas acaba criando uma deficiência para o bebê que se torna muito inchado, causa muitos problemas na criança, podendo até causar aborto. Então, para as mães que são RH negativo, na primeira gravidez, ela tem que tomar um soro que faz com que ela, de RH negativo, que faz com que ela não crie a memória do RH negativo na célula de defesa para não atacar a outra criança. Então, a mãe que não receber esse soro na primeira gravidez, só receber na segunda, não vai funcionar. O soro não funciona. E no sistema MN, que é o terceiro sistema, que é o menos importante, o M é Lzão M, Lzão M, e o N é Lzão N, Lzão N, e o MN é o Lzão M, Lzão N. Só que ele acaba sendo muito esquecido, porque usava antigamente como teste de paternidade, e como não tem nenhuma questão com transfusão sanguínea, porque não existe nenhum anticorpo anti-M ou anti-N, ele acaba sendo deixado de lado. Aí acabou o assunto, né? Acabou a teoria e a gente vai para as questões. Como meu livro é do ano passado, eu pedi para a Brenda mandar umas questões para mim e peguei 2 questões de propostas, a primeira e a sexta, para a gente resolver. Então eu vou logo para a primeira. Então é da FUVEST de São Paulo. Eu não anotei, eu lembro. Quando os cônjuges têm sangue do tipo AB, então tipo, o pai e a mãe têm sangue AB, os tipos possíveis de sangue dos filhos são apenas, aí letra de cara a gente já elimina a D e a E, porque as duas apresentam O. É impossível um pai e a mãe ser AB, o pai ser AB e a mãe ser AB e produzirem um filho O, porque como o genótipo do AB é só isão A, isão B, não tem enzima, então é impossível produzir um filho O. Nesse caso fica só o A, o B e o C. Quando você faz o cruzamento genético, eu botei aqui o cruzamento, ó, isão A, isão B, isão A, isão B. Quando você faz o cruzamento, fica 50% de chance de AB, 25% de chance de A e 25% de chance de B. Então a resposta certa é a letra C, que apresenta o sangue A, B e AB. E a gente vai para 6 agora, que é um caso de eritroblastose, que é muito recorrente. Então, a presença do antígeno RH positivo, nas hemácias é condicionada por um gene autossômico dominante, R, e a ausência RH negativo pelo alelo recessivo correspondente, Rzinho. Com base nesses dados e no desenho, a resposta errada, a alternativa errada é letra A. Uma mulher RH negativo não apresenta naturalmente anticorpos anti-RH. É verdade, ela só apresenta anticorpos anti-RH quando entra em contato com o sangue RH positivo. Anticorpos anti-RH são produzidos pelas pessoas RH negativo quando seu sangue entra em contato com o antígeno RH. É o que eu acabei de explicar, é a resposta a questão A se explica pela questão B. Letra C. O pai da criança pode ter genótipo Rzão, 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 Rzinho. É verdade. Se a criança é positiva, então o genótipo dela pode ser Rzão, Rzão e Rzão, Rzinho. Só que como a mãe é negativa, quer dizer que é Rzinho, Rzinho, então ela necessariamente é Rzão, Rzinho, a criança. Então o pai, para doar um dos genes positivo para ela, tem que ser ou Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, para fazer essa doação, para ele receber o gene Rzão. O genótipo da criança deve ser Rzão, Rzinho. Eu acabei de explicar, como a mãe é Rzinho e o pai é positivo, R traço, ele recebe o Rzão do pai e só tem como receber o Rzinho da mãe.
Aí, pelo menos um dos avós da criança deve ser RH negativo, falso. Mesmo se for os pais do pai, que os dois, o pai sendo positivo, os avós não tem como ser os dois negativos, porque o pai é positivo. E como a mãe é negativa, um dos pais não precisa ser Rzinho, Rzinho, porque os pais podem ser o pai da mãe. Pode ser Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. E os dois doarem o gene Rzinho, Rzinho para a mãe. E ela ficar RH negativo. Então a resposta é a letra E, que é incorreta. Então, por hoje é só. Foi o Sistema ABO. E qualquer dúvida, pode entrar em contato. Meu número está no grupo da sala. E qualquer coisa pode mandar.